para a pergunta como Israel surgiu, há três respostas, três modelos de resposta, mais ou menos. O modelo bíblico, Adão, aí os filhos de Adão, Abraão, os filhos de Abraão, Israel, etc, etc. Os modelos acadêmicos que caracterizaram a metade inicial do século XX, que eu diria que é uma tentativa crítica, mas ainda atrelada às linhas de força da Bíblia, e o modelo contemporâneo, baseado quase que exclusivamente na arqueologia profissional, não arqueologia bíblica. Primeira declaração: o modelo bíblico é integralmente, absolutamente, sem nenhuma ressalva, mito. A história de Israel não é, em nenhuma medida, a história narrada na Bíblia. Nenhuma. É mito puro. Aquela perspectiva foi construída depois do cativeiro babilônico. Para vocês terem uma ideia, na historiografia moderna, que é ensinada, inclusive, no próprio Estado de Israel, e, consequentemente, nas instituições de ensino ligados à história da religião de Israel no planeta inteiro. Israel e Judá não são sequer o mesmo povo. Para você ter uma ideia da implicação disso, Abraão e Jacó não são parentes. Abraão é o herói do povo do sul, que é um povo, e Jacó é o herói de outro povo, que é Israel, que é o povo do norte. Judá é um povo que não é Israel, e Israel é outro povo, que não é Judá. No norte tem um herói, que é Jacó, e no sul tem outro herói, que é Abraão. Depois do cativeiro babilônico, Israel já tinha sido destruído, foi destruído 200 anos antes e nunca foi reconstruído. Judá foi destruída no século VI, 200 anos depois de Israel, mas Judá foi reconstruído. E quando Judá foi reconstruído, já tinha mais ou menos 100 anos de israelitas que fugiram da destruição de Israel, casado com judaítas, porque assim, Israel cai por volta de 720, mais ou menos, né? A nação é destruída. Aí o povo de lá foge e vem para Judá. Judá vai ser cercada em 701, mas ela não é destruída. Então, Israel é destruído por volta de 720, parte da população de Israel foge para Judá. Vai ser recebido como população de segunda classe, etc, etc, mas vai ser recebido. E aí vai começar 100 anos aí de casamento. 100 anos depois, a Judá vai ser destruída, e mais quase, em números redondos, 100 anos depois, ela vai ser reconstruída. Quando ela for reconstruída, você vai ter gente ali que é descendente, ao mesmo tempo, de israelita e judaíta. As tradições vão ser misturadas, vão ser somadas como se fosse uma tradição só. Não é uma invenção, alguém sentou e inventou. É uma consequência de acidentes que envolveram os dois povos e que acabou tornando um contingente de sobreviventes de um desses povos em parcela do outro povo. Inclusive, a tradição do êxodo não pertence a Judá. Não tem nenhuma tradição do êxodo em Judá. Nenhuma, zero. Êxodo é uma tradição de Israel, do norte. Depois do cativeiro babilônico, Judá vai pegar a tradição do êxodo e vai usar ela para ilustrar o retorno do pessoal da Babilônia. Por isso que o êxodo se tornou famoso, que vai ser uma releitura da volta da Babilônia. Então, a história da Bíblia inteira é uma história mitológica. Eles vão, então, inventar que todos eles descendem de Adão, que todos eles dependem de Abraão, mas aí tinha um outro herói, que é Jacó, então Jacó passa a ser o filho de Abraão, porque se fosse ao contrário, né? Se Judá tivesse sido destruída e a população tivesse ido para Israel, aí como Jacó é o herói, Jacó seria o pai e Abraão seria o filho. Mas é artificial. Como Esaú e Jacó. Como é que Edom, que é um país,
é irmão de Israel, outro país. É mito, é porque provavelmente houve casamento dinástico, então os dois passam a ser irmãos. Mas isso é mitologia pura. Então a história de Abraão e Jacó são montadas, né? Abraão passa a ser pai, Jacó passa a ser o filho, e duas histórias que não tinham nada a ver, eram histórias de povos separados, passam a ser uma história só. Então, a história bíblica é uma história bonitinha, mas é mitologia pura. Integralmente. A única coisa que está sobre a mesa são eventos assim esparsos dessa narrativa, dessa longa narrativa, por exemplo, o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, a destruição de Judá. Isso é evento histórico, mas a montagem é artificial. E toda a longa sessão da ascensão de Davi ao trono, que é uma pedra de tropeço para mim. Eu nunca estudei detalhadamente a história da ascensão ao trono de Davi numa perspectiva acadêmica. Tirando isso, o resto, Êxodo nunca teve êxodo. A tradição do êxodo foi incorporada, ela tem uma memória traditiva que está lá no livro de Amós, não dá para eu tratar dela aqui, mas a memória traditiva não tem absolutamente nada a ver com o que vai virar o livro do êxodo. O livro do êxodo inteiro é mitologia pura. Aí, no início do século XX, as universidades na Europa, depois de uma reação mais à direita por conta dos movimentos socialistas no século XIX, elas vão tentar conciliar a pesquisa acadêmica, ou seja, uma pesquisa mais crítica, mas usando as linhas de força da Bíblia. Então, vai tentar explicar por que eram 12 tribos. Tudo artificial, não tem 12 tribos nunca. Não teve nenhum povo, como é que vai ter 12 tribos? A junção de Israel e Judá não é a junção de 12 tribos, isso é mito. Mas aí Martin Noff e um monte de outro pesquisador do início do século XX vão tentar pegar as informações bíblicas e dar a essas informações um caráter acadêmico. Mas a tentativa já nasce morta. Nasce morta. É como alguém tentar gerar algum critério de cientificidade em Gênesis. Está cheio de gente que tenta fazer isso. Tenta conciliar Gênesis, um texto da criação, com ciência. Não faça isso, vai passar vergonha. Seus netos vão ter vergonha de falar do que você tentou fazer. No máximo, vai tadinho, né? Vai tadinho. Não faça isso. Mas muita gente fez. E muita gente ainda continua fazendo. E muita gente ainda continua seguindo a mitologia bíblica. Então, a mitologia bíblica não corresponde à realidade e a tentativa de historicizar a mitologia bíblica já nasce morta. Do ponto de vista historiográfico, o que foi feito? Um arqueólogo famoso de Israel, coincidentemente, Israel, o nome dele é o mesmo nome do país, né? Israel Finkelstein, excepcional arqueólogo, o que ele fez? Trabalho técnico. Ele escavou, mapeou o território de Israel, tanto Israel quanto Judá, mas principalmente Israel, pegou os 1000 anos a partir do século XX, ou seja, 1900 a.C., 1800 a.C., 1700 a.C., 1600, século por século, foi mapeando os sítios arqueológicos e estudando minuciosamente os vestígios da civilização israelita nesses 1000 anos antes do ano 1000, né, para ver a formação do Estado. Um livro que você, se tiver interesse, precisa ser lido é a Bíblia Desenterrada. Na Bíblia Desenterrada, ele destruiu, não tem outra palavra, destruiu todas as teorias de surgimento do Estado de Israel. Por exemplo, essa dos Hapiru, dos revolucionários, jogou por terra. Por quê? Porque quando você olha a série arqueológica, século por século, a evidência é a seguinte: Israel simplesmente vai aparecendo lentamente no mapa arqueológico. Não há nenhum evento cataclísmico, gravíssimo, que marcasse uma ruptura na sociedade que você pudesse interpretar como, primeiro, conquista,
como é a história mitológica, o livro de Josué é uma ficção completa. Ficção completa. Como se um povo, 2 milhões de pessoas viessem do Egito e a espada matasse os cananeus. Isso é mitologia pura. Não tem nenhum fundamento histórico. O mapa arqueológico não evidencia nada dessa natureza. Para vocês terem uma ideia, as muralhas de Jericó são um achado arqueológico, mas elas caíram séculos, mas séculos antes da suposta chegada de Israel lá dentro. Segundo, a teoria, aqui na América Latina foi uma teoria muito famosa, né? A teologia da libertação tinha verdadeiros orgasmos com essa teoria, porque a teologia da libertação ela tem um problema ligeiramente esquizofrênico, porque ela quer ser marxista sem assumir o marxismo, né? Então ela é de esquerda, mas não é marxista, está longe de ser marxista. Para começar a ser teologia, já não podia ser marxista, né? Mas a teologia da libertação se enamorou da tese do Mendenhall, que depois foi desenvolvida pelo excepcional Batista, inclusive, só que é Batista do norte dos Estados Unidos, né? Aí Batista do norte dos Estados Unidos tem nada a ver com Batista do sul, que é tudo fundamentalista, a grosso modo. Mas o Norman Gottwald escreveu 1000 páginas, Tribos de Yahvé. Eu li 2 vezes. E quando eu leio é tudo rabiscado. E a tese dele é que Israel, essa tese está furada, não tem nenhum fundamento. Mas na época, da década de 60, 70, 80, aqui na América Latina, era a teoria. Que os israelitas eram a população das cidades, o povo pobre, que leva cacete dos reis, que eram cidades-estados. Aí chega uma hora, o saco deles enche, eles fazem uma revolução, destroem as cidades-estados e fundam um estado libertário, aquela coisa toda. Então, essa teoria foi pro ralo, não tem mais nenhuma substância. E a teoria de que Israel é um povo que é nômade, no sentido de que hoje eles estão criando o cordeirinho. E nesses 2000 anos, eles se tornam, em determinado momento, como a história de Abraão sugere, né? Vem lá com os caras, vou ficar aqui, e fica aqui. Também é mitologia. É óbvio que todo povo que está ali na região de Israel vem de fora, é um povo nômade, mas isso ocorreu antes do século 20 antes de Cristo. Ou seja, a gente teria que perguntar como Canaã se estrutura, não como Israel se estrutura. Aí qual é a conclusão a que chega o Israel Finkelstein? Israel é o próprio cananeu. Ou seja, Israel e o cananeu é o mesmo povo, são as mesmas pessoas. Não tem um cananeu e um israelita. Na origem, o israelita esquece o judaíta. Estamos falando de Israel. O israelita é o cananita. E a transformação em Israel, já do ponto de vista bíblico, é uma transformação sociológica, não uma transformação, como é que eu diria? Étnica. Não há uma identidade étnica israelita dissociada do cananeu. Israel, e inclusive Israel Finkelstein escreve isso, ironia, Israel é Canaã. A especialidade do Israel Finkelstein é Israel, né? Ele escreveu 2 livros sobre isso, A Bíblia Desenterrada, precisa ser lido, é um livro que tem que ser lido, e outro livrinho, O Reino Esquecido. Na Bíblia Desenterrada, ele fala de um modo geral, de Israel e Judá. Fantástico, fabuloso. Então, ele destrói essas teorias, né? Não houve conquista, não houve um processo pacífico de um povo étnico, nômade, que chega e acampa no território do outro, isso também é folclore, e não houve revolução nenhuma. No final da Bíblia Desenterrada, é tão importante essa questão que ele faz um adendo desmontando cada uma dessas 3 teorias. Ele desmonta. Não sou eu fazendo a interpretação para o Israel Finkelstein. Ele, no final do livro, faz teoria A, conquista, desmonta. Teoria B, revolução
campesina, desmonta. Teoria C, processo de sedentarização étnica rápida, digamos assim, desmonta tudo, desmonta tudo. Então é um livro extraordinário, tão extraordinário que muita gente ainda nem se dá conta. Eu conheço gente que com metade da boca fala que Israel e Judá eram povos diferentes, e na frase seguinte continuam com a historinha de Abraão e Jacó. Ou seja, não entra na cabeça do sujeito. O sujeito não está pronto para ouvir as implicações da pesquisa. Então, por isso que tem muita teoria que ainda fica tentando fazer os enquadramentos, como tem gente ainda querendo situar a origem de Israel lá na época de Akenaton, para poder explicar. Esquece, é tudo mitologia. Essas tentativas mais circunstanciais, e eu ainda estou em Israel, de mencionar os Apiru, os Xoxu, esse pessoal todo, nunca foi uma teoria da origem sistematizada. Falava de uma certa identidade assim híbrida, e a gente não pode nem precisa descartar o fato de que essas populações que estão mais relacionadas ao sul, né, possam ter constituído contingentes populacionais em Judá. Eles podem ter agregado. O Judá era um território muito receptivo. Quando a gente lê mesmo a história bíblica, a gente vê que há diversos povos do sul, os recabitas, por exemplo, que são elogiados lá no livro de Jeremias, porque se mantinham puros naquela religião do deserto, né? Como é uma região limítrofe, né? Você sai ali já do final do deserto da Arábia, passa ali pelo Negev, Arabá, aquele deserto que não é de areia, mas é um semiárido, muito parecido com o Nordeste, digamos assim, e aí você chega em Judá, muita gente migrava ali por questão de fome, e iam se tornando sedentários. A teoria que me parece a mais adequada para explicar a origem de Judá, não a de Israel, porque Israel é outro povo, é o que eu acabei de falar, Judá sequer é um povo dali. O território hoje é chamado Judá, mas nunca pertenceu a Judá. Judá é uma tribo árabe, como os recabitas, como os amalequitas, como os edomitas, que já era, na origem, adorador de Iavé, não exclusivamente de Iavé, porque não tinha povo monoteísta naquela época, em nenhuma medida, especule-se o que quiser especular, invente-se a teoria que quisesse inventar. Monoteísmo é uma invenção recente, não é original. No século XIX havia, né, uma neurose de tentar tornar científica a verdade monoteísta, que é uma mitologia em termos de origem da religião. A religião nasce plural e vai ser controlada muito recentemente de forma monoteísta, mas na origem ela era plural. Mas vejam bem, Israel é um nome cuja presença divina no nome é o Deus cananeu, Israel. Então, o Israel, na origem, não era sequer adorador de Yahvé, era adorador de El. Óbvio, eles eram cananeus, adoravam El, adoravam Baal, adoravam Asherá, etc. Judá não, ó, Yehudá. O nome Yahvé, Yahvé na Bíblia também é chamado de Yah, né? O nome do Deus Yahvé já está no nome Yehudá. Ou seja, originalmente eles eram adoradores de Yahvé. Mas olha que coisa linda de se estudar na Bíblia. Quem habitava o território de Judá eram os abraamitas. A teoria que eu considero melhor para explicar os abraamitas é a presença de um nome numa estela egípcia do século XIII, Raham. Então, o faraó egípcio fala o nome de um monte de povo que tinha lá em Canaã, era um monte, porque eram cidades-estados, né? Então, ele menciona um monte de povos que ele conquistou lá no território, no corredor palestinense, e a certa altura ele menciona um povo chamado Raham. Um estudioso que eu achei assim de uma intuição excepcional falou assim: não acredito. Então você tem um povo chamado Raham,
E todo o povo daquela época tem o seu antepassado, né? Os israelitas têm Jacó, etc, etc. Roma vai ter Rômulo e Remo, etc. Então, quem é o antepassado dos Raham? O Raham. Abi é pai, em hebraico, aramaico. Então, Av, né? Então, Raham, Abraão. Ou seja, Abraão não é sequer o nome. Abraão é uma expressão, o pai dos Raham. Na Bíblia, se eu tenho uma aula que, quando eu dou aula de Pentateuco na faculdade, é a faculdade unida, e tem uma aula que eu dou assim, desmontando Abraão. A gente só pega versículos bíblicos, só com Bíblia, eu nem abro o livro de teologia para dar aula. Versículo, você desmonta a história de Abraão inteira só puxando um fio. Tem um texto em Ezequiel em que o pessoal que está na Babilônia está ridicularizando o pessoal que está em Israel, porque o pessoal que ficou em Israel, os pobres que não foram para a Babilônia, estão dizendo que a terra é deles porque pertencia a Abraão. Bem, se você tiver 3 neurônios e gastar meia hora refletindo, uai, mas peraí, eles estão alegando que a terra é deles porque o pai deles é Abraão. Mas se o pai deles é Abraão e a terra é deles, então também é do judeu que estão lá na Babilônia, porque o judeu que está na Babilônia é filho de Abraão, quem falou? Isso é um mito que inventaram. Se você ler o texto, você vai perceber que não. Um contingente populacional de Israel alegava que Abraão era antepassado dele e outro não. Ou seja, o contingente populacional, os camponeses, tinham por pai Abraão. E Abraão, esse herói Abraham, não o Abraão já montado como mito, mas esse Abraham da Bíblia, da história, que a gente não sabe se é uma pessoa histórica, não vem ao caso, na tradição campesina, Abraão adorava El Shaddai. El Shaddai tem nada a ver com Yahvé. El Shaddai é um deus, Yahvé é outro. Quando o pessoal da Babilônia voltar e tomar Judá à força, vai obrigar esses camponeses a se tornarem adoradores de Yahvé. Obrigar à força. Senão vai levar a cacete mesmo. Como os cristãos fizeram aqui na Europa, aqui na América. Mesma coisa. Os caras levando, quer ser, nada disso. Se não aceitar, morre, leva pancada e pronto. Vão forçar a população. Alguns vão morrer, outros vão ser obrigados a aceitar Yahvé, mas eles não vão querer largar El Shaddai. Então, o que o templo vai fazer? A mesma coisa que os jesuítas tentaram fazer aqui no Brasil com Tupã, né? Dizer que Jesus era Tupã. Vão dizer que Yahvé é El Shaddai. Aí, se você for lá em Êxodo 6, vai ter um versículo que, eu não sei, o pessoal não lê a Bíblia, né? Diz assim, eu sou... Yahvé chega para Moisés e fala para ele assim, Moisés, eu sou o Yahvé, eu apareci pelo nome... eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas eles não me conheceram pelo nome Yahvé. O que o cara está tentando fazer? Convencer os camponeses de que não, é verdade. Abraão não conhecia Yahvé. Ele nunca falou o nome de Yahvé, porque os camponeses não aceitavam que o Deus deles era Yahvé, o Deus deles é El Shaddai. Só que tem uma coisa que vocês não sabem, eles estão tentando enrolar os camponeses, né? El Shaddai era o nome como Yahvé apareceu para Abraão, mas é o mesmo Yahvé. Não sei, para enganar bobo. E tanto engana bobo que engana até hoje, né? Todo mundo ainda assume que ali é Yahvé. E a prova de que isso é um engana bobo é que quando você vai em Gênesis 12, onde começa a história de Abraão, está escrito lá, no finalzinho do capítulo 12, que Abraão, isso é mito, óbvio, Abraão vem lá da Babilônia, aí ele levanta um altar a Yahvé e invoca o nome de Yahvé. Mas como ele pode invocar o nome de Yahvé se ele não conhece o nome de Yahvé? É simples, porque o texto de Êxodo que tenta dizer que Yahvé e El Shaddai é o mesmo Deus é mais antigo. Aí depois que eles conseguirem enrolar a população e que ele não enrolar a força de obrigar a população a cultuar Yahvé e tolerar que eles admitam que Yahvé é El Shaddai, eles vão escrever a história mitológica. Ou seja, a história de Abraão é fraude. A história de Abraão inteira em Gênesis é fraude. É a história montada pelo Templo de Jerusalém depois de ter destruído a identidade cultural dos camponeses. É nesse contexto anterior, quando quem impera são os abramitas, que são os donos dos territórios, né?
e diversos contingentes proto-árabes vão entrando, os recabitas, etc., entram os judaítas, em algum momento. Século XI, século X, é povo estrangeiro. É um povo estrangeiro que entra com Yahvé debaixo do braço. A origem de Yahvé é ali na região de Edom mesmo, segundo a Bíblia. Yahvé sequer é um deus judeu, né? Yahvé é um deus estrangeiro. Estrangeiro. Tem nada a ver com Israel, nada a ver com os abramitas. Tem a ver com Judá, mas Judá não era do território. Aí eles entram, pedem licença, os abramitas deixam eles ficarem lá, e aí vai acontecer. Aqui a gente precisaria gastar um pouco mais de tempo, eu vou encerrar aqui, porque apesar da história ser completamente diferente em Israel e em Judá, o destino de Yahvé vai ser o mesmo nos dois países, mas serão duas histórias diferentes. Yahvé vai entrar em Israel, seja pelo grupo do Êxodo, que era um grupo muito restrito, segundo a tradição de Amós. Não dá para eu aprofundar aqui. Israel não participou de Êxodo nenhum. Isso é mito. Um grupo étnico qualquer participou do Êxodo, entrou em Israel e introduziu tanto Yahvé quanto a tradição do Êxodo, que nunca se viu para nada. Ficou lá gravada como memória, só vai ser utilizado pelos judeus 300 anos depois, para ilustrar a vinda deles da Babilônia como novo Êxodo de Yahvé, né? Ou então, Yahvé entra em Israel por casamento dinástico, porque, como na tradição bíblica, Israel e Esaú são irmãos, né? Bem, como é que você vai dizer que o Brasil e a Argentina, o Brasil é um homem, a Argentina é uma mulher e eles são irmãos? É porque Brasil e Argentina estão entrando em casamento dinástico, né? Então, Yahvé entra em Israel ou por casamento dinástico, ou pela tradição do pequeníssimo, que o Milton Schwantz dizia que cabia numa Kombi, o pequeníssimo grupo do Êxodo, ou pela concomitância dos dois processos, mas Yahvé fica com um Deus menor lá. Segundo, terceiro nível do panteão. Você tinha El, tinha Baal, tinha Asherá e os outros, o resto. E Yahvé era o resto. E lá em Judá, El Shaddai manda, significa o Deus das montanhas, né? Tzad é montanha em acádico, então El Shaddai, o Deus das montanhas.